Brasil e Argentina, a maior rivalidade do futebol mundial. Duas camisas que não se misturam, dois povos que respiram futebol de forma diferente. De um lado temos Pelé, Garrincha, Ronaldo. Do outro, Di Stéfano, Maradona e Messi. Mas e se eu te disser que um argentino já vestiu a camisa da seleção brasileira? E mais, que outro argentino décadas depois quase fez o mesmo, sendo eleito o craque absoluto do Brasileirão. Hoje eu vou te contar essas duas histórias inacreditáveis. Mas antes, se inscreve aqui no canal JP Histórias de Futebol. Meu nome é João Pedro Gomes e ajude a gente com seu like, com seu comentário, para que a gente possa continuar trazendo histórias do futebol nacional e regional. Dario Conca chegou ao Brasil sem muito alarde. Ele foi descoberto pelo River Plate em 1991. O primeiro clube profissional foi o Tigre, onde estreou aos 15 anos. Depois, voltou ao River, mas perdeu espaço e foi emprestado para a Universidade Católica do Chile. Foi lá no Chile que Conca despontou para o futebol sul-americano. Com a camisa 10, ele conquistou o Clausura de 2005 e levou a equipe até as semifinais da Copa Sul-Americana de 2006. No total, foram 85 jogos e 15 gols pela Universidade Católica. E em dezembro de 2006, Conca veio para o Brasil. Conca chamava atenção por sua habilidade, agilidade e determinação em campo. No total, foram 50 partidas e 8 gols pelo Vasco. Mas quando o contrato do argentino acabou, o River, dono dos direitos, exigiu a venda definitiva do atleta, e o Vasco não conseguiu bancar. E aí entra o Fluminense. O presidente do clube foi à imprensa e apresentou um contrato assinado com o jogador. E assim, Conca foi anunciado como reforço do Flu para a disputa da Libertadores de 2008. No Fluminense, Conca reencontrou Renato Gaúcho, seu ex-treinador no Vasco. E ali no Vasco, o Renato espertamente botou o Conca no banco. E aí o pessoal achava que o Conca não estava rendendo. Não, é porque o Renato já tinha um pré-contrato com o Fluminense que ele ia assumir em 2008. O Renato me deu uma confiança, me ajudou muito. Quando eu cheguei no Brasil e depois quando fui no Vasco, não estava bem, ele me deixou no banco, mas ele mesmo assim, eu não esqueço que quando ele saiu do Vasco, eu estava sem jogar. O Alexandre chegou, o auxiliar dele, e falou para mim assim, ó, Renato falou para você se preparar bem fisicamente, que você vai se dar muito bem no Brasil. Na Libertadores, ele formou dupla com Thiago Neves e foi decisivo na campanha histórica do Fluminense. Fez gol nas oitavas contra o Atlético Nacional, foi importante contra o Boca e também marcou na final contra a LDU, apesar de ter desperdiçado um pênalti na decisão. Depois de perder o título, vieram saídas importantes do elenco e o risco de rebaixamento. Mas Conca ficou, assumiu o meio-campo e foi fundamental para salvar o clube. Em 2009, quando o Fluminense tinha 99% de chance de cair, Conca foi o maestro da reação, 7 assistências e 4 gols. Além disso, venceu o título de craque da galera no prêmio do Brasileirão. 2010 foi o grande ano da carreira do argentino. Depois de um início conturbado, Muricy Ramalho assumiu o time, e ali Conca brilhou de vez. Mesmo ao lado de Fred e Deco, ele foi o protagonista do título do Fluminense em 2010. Durante toda a campanha, o meio-campista que jogou todas as 38 rodadas da competição bateu o recorde de assistências com 18 passes para gol, e jamais foi superado até os dias de hoje. Além disso, ele ainda marcou 9 gols no campeonato. Mesmo jogando a competição inteira com um problema cirúrgico no joelho, Conca não parava. Foi eleito bola de ouro da Placar, craque da galera no Prêmio Brasileirão e melhor jogador do campeonato. Com esses resultados, você pensa que na Argentina era natural que a imprensa e a torcida cogitasse a sua ida à seleção. Mas não houve nada. Um silêncio completo. Que imagem os argentinos têm de Conca? Porque hoje no Diário Lance, por exemplo, o Conca foi eleito o craque da rodada no Diário Lance, é também o craque da rodada aqui no nosso troféu Armando Nogueira, por conta do desempenho que ele teve na vitória contra o Grêmio na quinta-feira. Conca é made in Brasil, quer dizer, não se fala do Conca na Argentina. Não se fala do Conca na Argentina? Não tem sido noticiado na Argentina o grande desempenho do Conca nesse Campeonato Brasileiro?
Muito pouco. Há certos jogadores que podem, na Argentina, não ter tido grande sucesso ou talvez não tiveram tempo de ter sucesso suficiente e acabam ficando mais conhecidos lá fora. Perguntado sobre as chances de vestir a camisa do seu país, Conca desabafou. Não, eu falei que se eu era convocado alguma vez, queria ser pelo meu trabalho em campo. E se eu tinha que perder um jogo do Fluminense para ir para a seleção, no caminho que a gente estava, eu preferia não ser chamado. Apesar do clima na Argentina não ser tão favorável para o Conca, aqui no Brasil era exatamente o contrário. Se fosse convocado para a seleção brasileira pelo técnico Mano Menezes, Conca argentino, aceitaria? Eu sempre falei, por tudo que o Brasil tem me dado até hoje, eu jogaria. Mas eu acho difícil, o Brasil conta com jogadores muito importantes, sempre teve grandes seleções. Ele iniciou o processo de naturalização no país e a princípio não faria isso para defender a seleção brasileira. O objetivo inicial era facilitar sua vida no Brasil, onde morava há 4 anos. Mas Conca deixou as portas abertas caso o técnico Mano Menezes quisesse convocá-lo para a equipe pentacampeã mundial. Se o seu telefone tocasse e surgisse um convite para defender o time canarinho, Conca deixou claro que iria pelo menos pensar no assunto. O técnico da seleção brasileira na época, Mano Menezes, declarou que no futuro poderia até considerar a ideia de convocar Dario Conca. Não existe hoje um parâmetro para analisar essa situação. Ninguém sabe como seria a reação do torcedor, pois trata-se de uma novidade. Vamos deixar isso mais para frente, até porque ainda não há nada de concreto, afirmou Mano. Perguntado sobre uma possível convocação de Conca para a seleção brasileira, o atacante Neymar, ainda no Santos, destacou que não haveria briga por posições com o jogador do Fluminense. Ele joga no meio e eu no ataque. Não teria problema. Se ele fosse brasileiro, seria bem-vindo. Apesar de todo o burburinho, no fim, Conca não foi convocado. Mas antes de revelar qual argentino jogou pela seleção brasileira, eu queria te mostrar uma coisa que se repete muito. D'Alessandro, Montijo, Guinazu, Cano, Caleri, Vegete, todos esses gringos brilharam no Brasil, mas quase nunca tiveram espaço na Argentina. 2010 é um dos grandes exemplos, com Conca se destacando muito, sendo campeão brasileiro, e o próprio D'Alessandro que ganhou a Libertadores com o Inter e sequer foi chamado. Mas qual seria a razão desse boicote para jogadores argentinos jogarem em sua seleção? Até hoje ninguém sabe. O que se sabe é que muitos craques foram esquecidos, mesmo sendo adorados aqui no Brasil. E Conca virou símbolo disso. O argentino que brilhou jogando no Brasil, mas que nunca teve o reconhecimento da própria terra. Mas o que Dario Conca quase fez, outro argentino fez de verdade. Em 1942, quando o mundo do futebol andava meio parado devido à Segunda Guerra, um atacante argentino chamado Adolfo Milman, conhecido aqui por Russo, fez história no Fluminense e defendeu a seleção brasileira. A participação foi pequena e durou apenas um jogo do Campeonato Sul-Americano daquele ano, a vitória por 2-1 sobre o Peru. Mas foi o tempo suficiente para uma discussão que persiste até hoje. O X da questão é descobrir exatamente onde o ex-atacante nasceu. Sabe-se que sua família era natural da região onde hoje fica o Afeganistão, então dominada pelo Império Russo, e migrou para a província de Entre Rios, na Argentina, e depois se mudou para o Rio Grande do Sul. Isso tudo foi desmistificado porque, de acordo com seu filho, Fernando Milman, Russo era mesmo imigrante argentino. E caso essa seja realmente a versão verdadeira da história, o ex-atacante do Fluminense é um dos 5 jogadores de toda a história nascidos no exterior e que defenderam a seleção brasileira. Agora eu queria saber de você, conhecia a história desses 2 jogadores e do argentino que atuou pela seleção brasileira? Conta aqui nos comentários. E se você curte histórias e nostalgia do futebol nacional e regional, já se inscreve e comenta aqui embaixo qual jogador você sentiu que deveria ter sido convocado pela seleção e não foi.